Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos então hoje para o dia 15, ô glória, vamos em frente, estamos seguindo aí. E hoje nós vamos ler 4 capítulos. Nós vamos ler Gênesis de 43 a 46. Então vão ser 4 capítulos para a gente ler. Vamos seguir em frente? Bora lá! Capítulo 43. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinha trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: "Voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós." Mas Judá lhe disse: "Aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês." Israel respondeu: "Por que vocês me fizeram este mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão?" Eles responderam: "O homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: O pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão?" Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: Tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, e da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: Se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias de mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei." Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: "Leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia." Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: "É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar nossos jumentos." E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: "Meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem, ao abrir o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro no saco do cereal." O administrador disse: "Que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram." Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: "O pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem?"
Ainda vive? Responderam: seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de quem vocês me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns aos outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele e até ficarem alegres. Capítulo 44. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloquem o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, partiram eles com seus jumentos. Saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: porque vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas roupas e, tendo cada um carregado de novo seu jumento, voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, esse ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cujas mãos se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo, e os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que esse seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra esse teu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe e de seu pai, e seu pai o ama.
Então o Senhor disse a esses servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se o deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse aos seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa do meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos. Porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o servo, nosso pai: Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado e até agora não mais ouvi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e de acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E esses seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque esse teu servo ficou responsável por esse jovem, diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que esse seu servo fique em lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte para com os seus irmãos. Porque como poderei voltar para o meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Capítulo 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam, ele gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem mais perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente da terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a terra, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Venha para junto de mim e não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os filhos de seus filhos, os rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo o meu irmão Benjamim, vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai a toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois
seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordenem que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com essas coisas, com suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. E despediu seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que lhe diziam. Mas quando eles contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Capítulo 46. Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os teus olhos. Então Jacó saiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas de Faraó, que Faraó havia mandado para levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos. E toda a sua descendência levou-o consigo para o Egito. São esses os nomes dos filhos de Israel: Jacó, e seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar: Tola, Uva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São esses os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, seus filhos e suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade: Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, o qual Labão deu à sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. O filho de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim.
A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si, a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa do seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Hoje foi uma leitura longa, mas fantástica, né? É o poder de Deus na vida de José, né? Às vezes a gente vai para o pior, para depois Deus entregar para a gente o melhor. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo hoje, mas Deus muitas vezes está preparando o melhor para você, no seu futuro. Fiquem todos com Deus, que Deus esteja com vocês, um ótimo dia, a paz do Senhor. Pai eterno e misericordioso, hoje nos prostramos diante de Ti, tocados por uma história que fala diretamente ao nosso coração. Quantas vezes caminhamos com feridas abertas, lembranças que doem, separações que pareciam definitivas, mas Tu és o Deus que cura, restaura e escreve recomeços. Assim como fizeste com José e sua família, faz também conosco. Toca os corações feridos, sara as relações quebradas, desfaz os nós do passado com a Tua doce presença. Ensina-nos a perdoar como José, com lágrimas, mas também com sabedoria e fé. Ajuda-nos a enxergar, mesmo nas dores, a Tua mão invisível nos conduzindo ao propósito. Que não sejamos dominados pela mágoa, mas guiados pelo amor. Que possamos declarar com ousadia: foi Deus quem me enviou adiante para salvar vidas. E quando o reencontro chegar, com eles nos feriram, com aqueles que nos feriram, ou com os sonhos que pareciam perdidos, que o Teu nome seja glorificado. Recebe nosso coração quebrantado e faz dele solo fértil para o Teu perdão, cura e reconciliação. Eu lhe peço isso em nome de Jesus, o restaurador de famílias. Amém.